Olá, meu nome é João, e hoje eu e meu amigo Gu vamos apresentar um código que a gente implementou que serve para gerenciar a inserção, pesquisa e remoção de registros em uma folha de um Arquivo B+. Então vamos lá. É, Antes de explicar o funcionamento do sistema, vamos explicar um pouco sobre o que é uma inserção ordenada. Uma inserção ordenada é um processo em que os elementos são adicionados a uma estrutura de dados de forma que eles sejam automaticamente organizados em ordem crescente ou decrescente, de acordo com algum critério de comparação. Então você coloca lá seu critério e a partir disso você vai inserindo os dados e isso permite uma busca mais eficiente depois. Beleza. Então vamos lá. Então, explicando no código, né? Eu separei em 12 passos essa parte de inserção e vamos começar pelo primeiro, então. O primeiro passo é uma declaração e inicialização de variáveis, onde a gente declara variáveis necessárias para armazenar os registros e as informações do cabeçalho, e elas são o CRT, né, que é o registro atual, o cabeçalho, que são as informações do cabeçalho, o free, que é o registro livre, o prev, que é o registro anterior, e o aux, que é a variável auxiliar, né? Então esse foi o passo 1. O passo 2. A gente carrega as informações do cabeçalho. A função readData é chamada para ler os dados do cabeçalho do arquivo e armazená-los na variável cabeçalho. Beleza? O passo 3. A posição de um registro a gente verifica a posição do registro livre. O código vai verificar se é uma posição livre disponível no arquivo, e isso vai ser da seguinte forma: se o freePos for igual a menos um, significa que não há posição livre e a função retorna sem fazer nada. Quarto passo. O quarto passo vai ser carregar os dados do registro livre, ou seja, a função readData vai ser chamada para ler os dados do registro livre na posição freePos e armazená-las na posição free. O passo 5 vai ser incrementar a quantidade de registros do cabeçalho. Então, o campo quant do cabeçalho é incrementado, que indica que um novo registro será adicionado. É, e a gente vai, depois disso, verificar a posição atual do registro. O código vai verificar se o campo first do cabeçalho é igual a menos um, e se ele for, significa que não há registro na lista do campo, na lista, e o campo first é atualizado com a posição do registro livre, ou seja, o free pos. Caso contrário, a função readData vai ser chamada para ler os dados do registro na posição CRT pos e armazená-los na variável CRT. Então, no passo 6. O passo 6 a gente vai fazer um laço de repetição para encontrar a posição correta de inserção. Ou seja, o código entra em um laço de repetição que continua até que a posição atual, que é o CRT-POS, seja inválida, ou seja, seja igual a menos um. Beleza. Passo 7. A gente vai verificar se a chave é maior do que a chave atual. Ou seja, dentro do laço, a gente vai verificar se a chave de registro a ser inserido, que é o d.reg.chave, é maior do que a chave de registro atual, que é o crt.reg.chave. Se for, significa que a posição correta de inserção foi encontrada. É, Aí depois a gente vai atualizar os ponteiros do registro livre e do registro anterior. Ou seja, o código vai atualizar os registros. O código vai atualizar os ponteiros do registro livre, que é o free, né? E os ponteiros do registro anterior, que é o prev. E a gente, dessa forma, vai refletir a inserção, né? Então, o ponteiro prev do registro é atualizado como preg do registro atual, que é o crt.reg.prev. E se o registro atual for o primeiro da lista, o campo first do cabeçalho é atualizado com a posição do registro livre. E caso contrário, né, a função readData é chamada para ler os dados do registro anterior, que é o prev, e atualizar o campo next para apontar para a posição do registro livre, que é o free pos. Beleza? E o passo 8 vai ser o seguinte, então. A gente vai atualizar os valores, atualizar outros valores e salvar os dados, que vai ser feito da seguinte forma. Os demais valores do registro, o CRT e o free, né, e do cabeçalho, que é o cabeçalho, são atualizados para refletir a inserção ordenada. Em seguida, a função saveData é chamada para salvar os dados atualizados no arquivo. Beleza? O passo 9 a gente vai finalizar a função. Basicamente, a função retorna após a inserção ordenada a ser concluída. Então, basicamente, depois disso a gente vai atualizar os valores da inserção no final é, então, basicamente, no passo 10, né? Depois disso, a gente vai atualizar os valores para inserção no final da lista. Que se a posição atual, o CRT-POS, for inválida, significa que o registro a ser inserido é o último da lista. Então, nesse caso, a gente vai. Os valores do registro, né, e do cabeçalho são atualizados para refletir a inserção no final da lista. Passo 11, né? A gente vai basicamente só atualizar o registro anterior ao livre. O código vai ler os dados do registro anterior ao livre, né, que é o free.reg.prev, e armazená-los na variável aux, na variável auxiliar. Em seguida, o campo next de aux é atualizado para apontar para a posição do registro livre, que é o freepos. Beleza? E o passo 12, né, que é o último passo, basicamente vai salvar os dados atualizados no arquivo. A função saveData é chamada para salvar os dados atualizados e vai finalizar a função, que ela vai retornar após a inserção no final da lista ser concluída. Então, basicamente, isso foi aqui a parte de inserção, né? Agora eu vou mostrar em código como vai ficar. Aqui, né, tem duas opções, que é ler o arquivo ou criar um arquivo. Vamos aqui em criar. Vou digitar um número para a estrutura. Vou botar b plus 3. O tamanho da estrutura eu vou botar 3. Inserções, vou colocar nessa parte. E vou botar inserir ordenado. Quero colocar os três valores, né? O primeiro valor eu vou colocar 23. O segundo eu vou botar 2. E o terceiro eu vou botar 45. Então vamos lá, agora eu vou imprimir para ver como é que isso vai ficar. Todos os registros. E vai ficar assim, ó. A chave 23, que foi a primeira que eu coloquei, ela vai apontar para o 3, que é a chave 45, né? E o anterior dela vai ser o 2, que o 2 é a chave 2 mesmo. Então, vamos lá, vai apontar para o terceiro, que é a 45. Beleza. O 45, o next dele vai ser menos 1, então ele vai retornar, porque depois dele não tem mais nada. E o prev dele vai ser o 1, que é o 23. E o 2, né?
o next dele vai ser o next dele vai ser 1, que é o 23, que é o próximo elemento após, e o pré vai ser -1, ou seja, ele vai retornar porque não tem mais nada antes do 2. Então, basicamente, essa foi a parte de inserção e a demonstração em código. Então, o resto eu vou deixar com o meu amigo Gu. Então, muito obrigado. Valeu.